Olá! Violência sexual contra crianças e adolescentes. Este é o assunto do nosso programa de hoje e quem nos ajuda com esse tema tão difícil é a doutora Juliana Saraiva de Medeiros, que é professora de Direito Penal em diversas faculdades, entre elas a Faculdade de Direito de Itu, a FADITU, e é também membro da Comissão dos Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo e da OAB Sorocaba. Bem-vinda, professora! Muito obrigada pelo convite, Mina. Assunto espinhoso hoje, hein? Sim, bem complicado, mas que precisa ser falado, né? Então vamos lá. Professora, recentemente tivemos denúncia grave de abuso sexual no esporte brasileiro. Isso foi um caso isolado ou é mais comum do que a gente imagina? Então, Mina, é mais comum do que nós imaginamos, infelizmente. Nós tivemos esse caso, né, bem recente, que até agora já 40 ginastas fizeram denúncias contra o ex-treinador da seleção brasileira. Nós tivemos há muitos anos um caso bem emblemático que foi o da nadadora Joana Maranhão, que ela acabou falando que teria sido molestada durante os treinos na piscina e fora dela também, desde os 8 anos pelo seu treinador, que era tido como se fosse seu pai, né, um segundo pai. E também, para nós termos noção que não é só no Brasil, nos Estados Unidos agora tivemos a condenação de um ex-médico da seleção também de ginástica olímpica e agora a acusação também do treinador, porque supostamente eles agiam juntos, uma pena altíssima, se não me engano, 300 anos, por ter molestado em média 230 meninas da ginástica olímpica. 300 anos? 300 anos, uma pena bem pesada. Bem pesada. E, professora, como estão os números da violência sexual contra criança e adolescente no Brasil? Então, Mina, isso é um assunto muito triste quando nós paramos para olhar esses números. Os números são um pouco, assim, nós não temos um número tão preciso. As fontes em que eu estudo, elas são fontes realmente oficiais. Porém, até recentemente eu li uma reportagem da dificuldade que tem para colher esses dados. Mas se nós tivermos como início o Disque 100, que é o local onde ocorrem as denúncias de abuso e exploração sexual, a média é de 4 casos de denúncia por hora. Por hora? Por hora. E entre 2015 e 2016, em média, 35 mil casos 35 mil denúncias de abuso contra menores, um número bem expressivo. E quais são as crianças mais atingidas? Estima-se que dos 4 aos 12 anos seja a idade foco para que elas sofram, para que as crianças e adolescentes até mesmo, sofram algum tipo de violência. Mas isso não impede números espalhados, né, até casos muito tristes de abaixo dessa idade e também por toda a adolescência, até os 18 anos. E quanto ao sexo, existe diferença aí? Sim, as mulheres ainda são mais vítimas de abuso sexual. As meninas. Estima-se que 68% ainda sejam meninas. Porém, existe um dado muito interessante sobre isso, Mina. Estudos mostram que os meninos, né, também são vítimas de violência sexual, constantemente. Porém, por conta do machismo que existe, porque a maioria de quem molesta são homens. Então, por conta desse estigma que a criança poderá ficar por ter sido molestada por um homem, as denúncias não são feitas. A família abafa aquela situação da violência sexual que ocorreu contra o menino. Então, esses dados que nós temos não são dados tão certos, são dados aproximados. Quanto aos agressores, você disse aí que a maioria são homens, né? Qual é o perfil desse agressor? Sim, o perfil deste agressor, ele é assustador. Muitas pessoas têm o hábito de até mesmo passar orientação para os filhos, imaginando que o agressor mora fora, né? Ou seja, ele vai encontrar esse agressor fora de casa. E é claro que isso pode acontecer. Mas, infelizmente, 70% dos casos de violência contra menores
e até mesmo violência sexual, se nós sairmos da questão de menores, acreditem, é praticado no seio familiar, é praticado dentro de casa. Nessa divisão, os que estão primeiro no ranking são os padrastos, logo em seguida os pais, depois parentes como tios ou até mesmo irmãos e amigos da família. Então não são pessoas que são estranhas a esse menor, são pessoas que esse menor tem confiança. Se nós formos até imaginar o caso dos molestadores aqui da questão do esporte, esses meninos, eles retratam a dificuldade que ele tinha porque aquele treinador era pai. Imagina a dificuldade para isso, né? Uma relação de autoridade. Exatamente, e de carinho, que muitas vezes confunde, porque a criança ela ainda não tem a maturidade para conseguir identificar o que é um abuso e o que é algo que lhe possa dar algum prazer. Enfim, somente 30% dos casos são praticados por estranhos. Ou seja, o perigo mora ao lado, mora dentro de casa. Dentro de casa. E a lei, o que diz a lei, né, sobre esses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Em relação às leis, o nosso Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente, eles deram uma atenção muito especial aos crimes praticados contra o que nós chamamos de vulneráveis, que são os menores de 14 anos, e também as crianças e adolescentes, separando assim o adolescente de 12 até antes de completar 18 e a criança, o menor de 12. Então, o Código Penal, ele tem, dentro da própria estrutura do Código Penal, 4 crimes visando a criança ou adolescente, e o Estatuto da Criança também uma gama imensa de crimes para punir esses molestadores. Então, nós temos desde crimes relacionados no Estatuto da Criança e Adolescente, como de pedofilia, de pornografia, né? Então, seria aquela pessoa que tanto tem acesso, ou como vende, ou produz materiais com cenas, né, envolvendo crianças e adolescentes, que nós falamos pornografia, pedofilia. E o Código Penal, numa preocupação maior ainda, ele tem o estupro de vulnerável, depois ele passa para crimes em que o menor é trazido para cenas sexuais e com isso corrompido, vamos assim dizer, e o crime de favorecimento e exploração sexual do menor. Nós temos essa segurança dentro do Código Penal, da punição, isso existe. E, professora, às vezes a gente confunde um pouco o que é abuso, o que é exploração, o que é pedofilia. Então, eu queria que você explicasse melhor cada um desses termos e suas consequências. Certo. E essa tua pergunta é muito importante, Mina, porque principalmente por um termo muito utilizado, eu acredito que deve ser o mais utilizado e que todos conhecemos, que é o termo pedofilia. Então, muitas vezes, quando você se depara com uma cena de violência sexual envolvendo menores, aquele criminoso ele é chamado de pedófilo. Ele praticou pedofilia, é crime de pedofilia. E na realidade, eu acho que a primeira distinção muito importante é falar que a pedofilia, né, se nós tivéssemos pessoas que são pedófilos, nós estaríamos somente diante de pessoas que são doentes mentais. E se eles fossem doentes mentais, eles não poderiam sequer ser presos, né? Nós não teríamos penitenciárias com pessoas cumprindo pena por esses crimes que eu comentei com você. A pedofilia, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, inclusive existe uma doença com esse nome pedofilia, que é uma espécie de parafilia, que é um distúrbio mental relacionado aí com esses distúrbios do sexo. Então, essa pessoa que tem essa doença, e através de exames, isso é muito fácil de constatar, ela tem um impulso, uma atração imensa por menores, por crianças ou adolescentes. E essa atração é tão grande que ela age de forma descontrolada. Eu sempre indico, eu não sei se você assistiu, Mina, mas tinha um filme muito chocante nesse aspecto, ele chamava O Lenhador. E esse filme é um filme que é um filme já de vários anos. Ele conta a história de um pedófilo e a luta desse pedófilo, porque ele teria sido condenado no passado por pedofilia, cumpriu a pena e agora ele estava em liberdade. E o lugar que ele vai morar é bem em frente a um parquinho onde estavam crianças.
Então mostra a luta dessa pessoa contra o seu impulso. O próprio instinto. O instinto. É claro, faço uma comparação boba, mas para que a gente tenha noção. Imaginemos para quem adora comer chocolate, comer doce, né? Diante daquilo, você tem que ter uma força imensa para conseguir, não vou comer chocolate, vou fazer a dieta, ou sou diabético, não posso, né? O pedófilo tem essa mesma dificuldade. Aí ele vai precisar de tratamento e medicação. Sim, inclusive o Hospital das Clínicas de São Paulo deve, obviamente, ter outros lugares do Brasil, todos os estados, não sei se municípios, mas o Hospital das Clínicas, existe um setor lá que tem esse tratamento específico, e o mais interessante é que muitos pedófilos, e isso também já vem aqui a sua comparação, todo pedófilo é um abusador? Não, porque muitos têm esse desejo, mas eles conseguem segurá-los, vamos assim dizer. E muitas vezes com medo daquilo que eles conseguem enxergar, porque eles se enxergam um monstro, antes de praticá-los, eles procuram o Hospital das Clínicas, quando eles percebem que eles estão por um triz de praticar abuso. E lá no Hospital das Clínicas, eles com medicação conseguem segurar, controlar. Então é algo que pode ser controlado? Sim, mas tem que ser diagnosticado o mais rápido possível. Então, não é todo abusador que é um pedófilo. Certo? Nem todo pedófilo é abusador. E nem todo pedófilo é abusador. O abusador é aquele que, independente da pedofilia, ele vai aproveitar de determinadas situações, principalmente esses que têm um contato mais próximo com a vítima, e por conta, né, dessa atração, desse, a gente pode falar impulso, mas não doença, mas por conta de ser um abusador, de ser desvirtuado sexualmente, vamos assim dizer, ele pratica. Mas ele não tem a pedofilia. Então esse, se não tem a pedofilia, se não é pedófilo, ele poderá ser preso. E diga-se passagem, a maioria das pessoas que praticam pedofilia, praticam abusos sexuais, não são considerados pedófilos. Então, em média, 70% dos casos de abuso sexual de menores, a pessoa vai presa. Logo, no exame de sanidade mental, não deu que ele era doente ou pedófilo, né? E aí, comentando sobre abuso e exploração, a exploração sexual, ela estaria mais ligada à prostituição. Então, aquelas pessoas que são colocadas na prostituição, e nós temos um dado muito triste, o Brasil é o primeiro país da América Latina e do Caribe em prostituição infanto-juvenil. Então, triste, mais um número bem complicado, triste, bem triste. Então, a exploração está mais ligada com um crime que tem no Código Penal, que até se tornou hediondo recentemente, assim, perto, né? Acho que faz uns 5 anos que ele se tornou hediondo, no começo ele não era, que é o crime de exploração sexual e prostituição. Exploração seria colocar uma pessoa para dançar numa boate, né? Assim, ficar com uma roupa sensual, e realmente a prostituição, a venda do corpo com atos sexuais. Mas a exploração está mais ligada a essas questões de prostituição mesmo. E o abuso, qualquer outro tipo de violência, um toque, que é também um outro fator que gera dúvida. Quando nós falamos do estupro, o estupro, quando ele é com uma pessoa menor de 14 anos, ainda que exista o consentimento. Porque muitos menores de 14 anos, dado principalmente essa proximidade com a vítima, eles aceitam o ato sexual. Nos casos que chegam a nós lá na comissão, são muito tristes, porque o que é? Aquele avô, o pai, o padrasto, que por conta daquela relação de afeto, acaba confundindo a criança e acaba pedindo para ser tocado. E então, quando tem menos de 14 anos, ainda que haja o consentimento. Então, não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, porque essa já é presumida, porque essa pessoa não está apta a discernimento e não está apta para a vida sexual. E também qualquer tipo de atitude sexual, não é somente assim, quando nós imaginamos estupro, sempre vem à cabeça, então ocorreu um crime grave, houve uma penetração, isso que nós imaginamos, não. O simples fato de apalpar o corpo de uma criança ou de beijar a boca dela, que nós chamamos em direito beijo lascivo, já é crime de estupro. De tão protegida que deve estar o desenvolvimento sexual saudável deste menor.
Inclusive, você estava me falando antes da entrevista que é aconselhável falar para as crianças que criança não namora, né? Assim? Sim, existe uma campanha muito interessante que às vezes a pessoa que vê, eu coloco muitas vezes na minha página do Facebook, enfim, e outras campanhas, que é criança não namora. Como assim criança não namora? A importância de você não incentivar a criança falando para ela, seu namoradinho. Por quê? A criança, ela não terá o discernimento de pensar, bom, com aquele meu amiguinho eu tô brincando, é um namoro, mas minha mãe e meu papai dizem que eu namoro, acham bonitinho se eu dou um beijinho na boca dele, não é isso? Uhum. Imagina, você viu que ela deu um beijinho, a criança escuta, acha bonitinho. Daí o que vai acontecer? Quando vier esse abusador ou esse pedófilo, ele é também uma pessoa que ela gosta, vai pedir um beijinho, vai falar que é namorado dela e ela vai aceitar. Uhum. Da mesma maneira, porque ela não vai conseguir fazer essa diferenciação do namoro que é permitido, que na verdade não é namoro, é uma amizade, com aquela violência. Por isso a campanha muito importante. Criança não namora. Professora, e quais são as penas para esses crimes de abuso, de exploração? Certo. Bom, a maioria são penas severas, todas penas são punidas com reclusão, que são aquelas que a pessoa poderá ficar em regime fechado, sem nenhum contato com a sociedade, né? Totalmente presa. A do crime de estupro, que é o estupro de vulnerável, é a mais grave, que chega a ter que a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. E se a vítima falecer, que é algo que infelizmente é recorrente, né? Imaginemos um bebê ser violentado sexualmente, que acontece. Ele vai falecer. Não quero nem imaginar, professora. E falece, infelizmente. Tem casos terríveis. A pena, daí é pena de 30 anos. A exploração sexual, que é a prostituição, tem uma pena menor, que é até 10 anos de reclusão. E as que envolvem pornografia, venda, né, desse material pornográfico envolvendo menores, em média a pena de 8, 6 anos. São penas severas. Mas, se você me permite, Mina, isso é muito importante para nós, né, principalmente diante desse teu incentivo de trazer para a sociedade o acesso a essas informações. Eu sempre falo, existe uma falsa ideia que o Código Penal, as leis penais, quanto mais duras, elas irão reprimir a existência dos crimes. É essa a impressão que a sociedade tem, porque ela se sente segura. O legislador agora transformou em hediondo a exploração sexual de menores. Então, eu escutei a professora falando, são 30 anos. Mas a verdade, eu sempre falo, que o criminoso não abre o código para ver qual a pena. É triste dizer isso, mas essas pessoas que praticam crimes violentos, elas não conferem a pena antes de praticá-los. Elas praticam mesmo, seja pelo impulso ou porque acreditam na impunidade, que não serão descobertas, porque esses crimes acontecem em 4 paredes, geralmente com muita ameaça em relação a eles não conte para a mamãe, né? Mas infelizmente, o Código Penal, ele serve para punir. Tudo bem, ele vai punir de maneira severa, porque é um crime grave, sem dúvida nenhuma. Mas ele não serve para prevenir. Ele não tem esse condão, ele não tem essa finalidade. Então, nós não podemos comemorar toda hora que uma pena aumenta. Isso não é o que vai reprimir o crime. Infelizmente, eu queria chegar aqui e falar, olha, tá excelente a pena de 30 anos, é por isso que não acontecerão mais crimes. Mas, infelizmente, os números não mostram. E como é que a gente previne? Como é que a gente combate esse tipo de violência, professora? Certo. Fica até assim um tanto clichê quando as pessoas comentam. Mas a verdade, para quase todo tipo de conduta de violência, se eu for falar para você de bullying, se nós formos falar de cultura, mesmo como falam, cultura de estupro envolvendo não menores, a história vem na educação e na prevenção. Então, em relação à educação, é uma parceria da escola com os pais. E quebrar esse tabu, tem pais que não permitem que a escola até converse com as crianças sobre isso.
É claro que uma vez eu me lembro que teve um material que foi distribuído para escolas de criancinha mesmo, que era um material que não era adequado. Então existe os professores, os pedagogos e os pais precisam saber, porque existe uma maneira de conversar com isso com as crianças. Explicar principalmente que algumas partes, algumas regiões do seu corpo, ninguém pode tocar. E existe uma maneira de conversar com isso sobre ela, que tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai deixar esse adulto depois com problemas aí sexuais. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é mostrar para aquela criança que o momento de desenvolvimento que ela está não pode ser tocada por outras pessoas. E existe uma maneira lúdica de se falar sobre isso, disponíveis em vários sites, vários links que dão essa orientação. A educação na escola e a prevenção em que sentido? Nós vimos que o problema começa em casa. Então, observar muito o comportamento da criança quando ela está na frente de determinado indivíduo. Como essa criança era? Agora ela passou a ficar agressiva? Ela está muito erotizada? Ela não tem acesso. Você, como uma mãe que é uma mãe prudente, você não vai deixar uma criança assistir uma novela que tenha cenas, né, fortes, inadequadas de sexo. E a criança está extremamente sexualizada. Né? Ou a ideia, ela costuma ficar agressiva, os desenhos mostram muito. Assim, quando eu levo nas minhas palestras, eu levo os desenhos de pessoas que são abusadas. Então, por que ela ficou daquele jeito? O que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo com a minha filha? E quando se trata de adolescentes, ter o hábito de ter a fiscalização saudável, a orientação saudável, porque o celular também é um problema hoje em dia, né? É um instrumento fantástico, mas assim, quando falamos de adolescentes, muitos abusos às vezes começam aqui nas redes sociais. Então, aquela que pede-se nudes, aquela pessoa que está atrás não é a pessoa da idade dela, que ela está achando super interessante, é uma pessoa mais velha que está nessa rede de pornografia infanto-juvenil. Então, por isso que eu falo, a prevenção e a educação ainda é a base de tudo. Daí, é claro, depois que aconteceu, a punição adequada, né? Então, é uma junção. Que o trauma vai ficar, né? O trauma vai ficar. Inclusive, menina, você comentou sobre trauma, vai falando, né? E quando o assunto é esse, inevitavelmente vão surgindo outras informações. Mas quando nós falávamos do pedófilo, existem números bem interessantes nesse sentido, que muitos pedófilos ou abusadores sexuais, eles foram violentados quando crianças. Eles sofreram algum tipo de abuso. Abuso sexual, violência doméstica, exagero de drogas e álcool. E por isso que nós temos uma preocupação atual. Essas crianças que são vítimas hoje de abuso sexual, elas deveriam ser tratadas. E isso não acontece. Elas vão lá, prestam aquele depoimento que é até pior para ela, porque o depoimento, hoje existem leis que o depoimento deve ser o menos nocivo possível para aquela criança, mas muitas vezes ela foi perguntada na casa, na delegacia, no hospital, sabe aquele monte de pessoas que estão perguntando? E com isso, o que acontece nessas situações? Depois, ela não é tratada. Ela não tem o acompanhamento. E ela vai crescer e ela pode, no futuro, acabar desenvolvendo algum tipo de, ou a própria pedofilia, ou acabar virando um abusador também. E isso sim, são números que as pesquisas mostram de forma bem clara. Qual a importância de denunciar, de fazer a denúncia com relação ao agressor? São várias as implicações. Primeiro, toda a sociedade, seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pela Constituição Federal, nós estamos numa participação, todos nós somos responsáveis pelas crianças, pelos idosos, mas aqui nós estamos falando de crianças. Logo, se você observa algo e nada faz, existe aquele ditado popular, né? Em briga de marido e mulher não se coloca colher, eu não vou me meter nisso, porque você também está praticando aquele crime. Claro que você não é uma estupradora, né? Mas você acaba omitindo um fato que poderá
uma vez que realmente se descubra se aquela pessoa está sendo vítima e aponte quem é o abusador, se esse abusador não for punido, ele vai continuar na sociedade. E ele não vai molestar de outras pessoas, somente uma. Crianças, Os casos de abuso não ficam somente isolados. Esse abusador abusa outras vezes. Ele chega a abusar mais de um ano da mesma pessoa. Então não é um abuso. Ah, certo, então aquela, imagina, só foi uma vez. Não é isso, infelizmente. A média é de 1 mês a 1 ano de abuso dentro de casa. Então nós temos que denunciar para que esse mal acabe, o sofrimento acabe, e nós não podemos ter receio. Primeiro que o Disque 100, ele é anônimo, você não precisa falar seu nome caso você não queira se identificar. O Disque 100 é nacional. É nacional. O Disque 100, ele sim, é um número que você tem acesso de qualquer telefone público, celular, enfim. E não precisa realmente se identificar, e ele vai tomar as medidas de investigação. E outro assunto que eu sempre falo, mas eu fiquei com medo de denunciar e eu estarei equivocada. Na verdade, não era. Mas não tem problema, porque se isso não aconteceu, eles vão constatar, o Conselho Tutelar irá fazer essa visita e vai observar que foi um equívoco. E nada vai acontecer. Agora, e se for e você nada fez? Né? Problema. Daí é um problema. De consciência da pessoa. De consciência da pessoa. Denunciar, e às vezes a gente fica pensando, mas isso daí é responsabilidade da mãe. E aí nós encontramos outro problema. Infelizmente, outros dados apontam que muitas mães sabem da violência sexual e encobertam. Porque eles têm a frase, eu não queria perder o meu marido. Geralmente, às vezes, é o padrasto da criança. Nada impede que seja o pai biológico. Mas por isso que nós temos que ficar atentos. A mãe, como regra, é protetora. Mas podemos ter essas exceções. E fora o Disque 100, a quem a pessoa pode recorrer para fazer denúncia? A qualquer delegacia. Em qualquer delegacia, a mais próxima da sua residência. E daí, obviamente, diante desses fatos, como ele é um crime muito grave, o delegado ele tem obrigação de ouvir, se for o caso ali, registrar um boletim de ocorrência. Ele vai transmitir esse fato ao Ministério Público, que daí terá uma investigação, para daí sim termos um processo. Então, em qualquer delegacia, qualquer autoridade que você conheça, Conselho Tutelar, delegacia, Ministério Público. Professora, essa preocupação da sociedade brasileira com os crimes de violência sexual contra criança e adolescente acabou por fazer nascer um dia de combate, né, a esse tipo de violência. O que deu origem a esse dia? Certo. Tamanha foi e é a preocupação com esse tema que ficou convencionado que o dia já é um dia no calendário, que nós temos assim no calendário várias datas que elas são comemorativas no sentido da conscientização, do não. E no dia 18 de maio nós comemoramos o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Menores. Depois, se eu não me engano, em setembro temos a data que é internacional, que é um problema mundial. E esse dia foi marcado por um acontecimento horrível. No Espírito Santo, uma menina de 8 anos, chamada Araceli, ela foi sequestrada, torturada, abusada sexualmente e depois morreu. Esse caso foi um caso que ficou famoso, o país todo comentou, se emocionou com isso, porque foi terrível. Sim, muito triste. E ela retrata uma realidade que é nossa. Isso aconteceu no Espírito Santo, mas é uma realidade. É que nós não temos o hábito, e nem acho que isso é interessante, de ficar tão ligada nessas notícias sensacionalistas. Mas, se você for usar qualquer meio de pesquisa da internet, a quantidade, se tem 4 denúncias de abuso por hora, vamos imaginar que nessas 24 horas sejam ali 4. Nós estamos conversando aqui e está acontecendo um abuso. E é recorrente, é algo que acontece muito mais do que nós imaginamos. Essa foi uma das vítimas, assim como a Maria da Penha, quando nós usamos, para a Lei Maria da Penha, foi considerado como um ponto, uma referência dado até aquela comoção social. Mas nós esperamos que não tenham mais Araceles, para a gente precisar lembrar disso.
Então, por isso que eu fico muito feliz da sua iniciativa de trazer esse tema, porque muitas vezes tem até um tema mais leve para se falar, mas esse tema, ele é sempre importante, ele é sempre atual, dada a realidade triste, que é o abuso sexual de menores. Eu que fico feliz, professora, de poder também ajudar outras pessoas e passar essas informações com a sua ajuda aqui no Lado a Lado, né? Para que as pessoas fiquem mais atentas e a gente possa não ver tantos casos de violência sexual, assim, 4 casos por hora, de denúncia por hora, é muita coisa, né? Muita coisa, sem dúvida. Tomara que chegue um momento que a gente possa só conversar sobre coisas mais boas, mais leves, sobre viagens, sobre festas, enfim, né? Sobre assuntos mais leves. Muito bom, professora, eu queria agradecer aqui a sua presença, Juliana, no nosso programa, de você dispor do seu tempo para estar aqui falando desse tema tão espinhoso para o nosso público aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Mina. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Curta, comente, dê um like, divulgue as informações desse programa para as outras pessoas, para os seus amigos. A gente se vê na semana que vem. Beijo no coração e até lá!